Olá, boa noite. Na edição de hoje vamos falar sobre a atual situação do programa Mais Médicos. A saída de Cuba do programa deu início a uma série de questões referentes ao tema, sobretudo a situação da atenção primária de saúde no interior do Brasil. Quer saber mais sobre o assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. O programa Mais Médicos existe desde 2013 e, de acordo com o Ministério da Saúde, atende 63 milhões de brasileiros. Recentemente, a saída dos médicos cubanos levou à abertura de novas vagas para profissionais. A atenção básica é a porta de entrada para quem precisa do SUS. Por exemplo, uma grávida procura a unidade básica de saúde primeiro para começar o pré-natal. Em 2013, o governo federal criou o programa Mais Médicos para resolver a situação de lugares onde faltam esses profissionais na atenção básica. Nós já tínhamos um programa de valorização da atenção básica, além das diretrizes curriculares nacionais que ampliavam a formação nesta área especificamente, entendendo que a atenção básica é responsável pelo atendimento e pelo acesso de 80% da população numa demanda ou numa questão importante, que é aquelas patologias ou aqueles processos que acometem a comunidade e que são resolvidos, na grande maioria, dentro da atenção básica. Então, naquele momento, era importante que a gente reforçasse a atenção básica. Em 2013, como no Provab os médicos ficavam somente um ano, em 2013 houve a necessidade de uma nova formulação desta política de provimento de médicos em lugares remotos e de difícil acesso. Desde 2013, o programa abriu aproximadamente 18 mil vagas. A primeira etapa foi para médicos brasileiros, mas nem todas as vagas foram preenchidas. Em uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vieram mais de 8 mil médicos de Cuba para trabalhar no Brasil. Mas o Ministério da Saúde Pública de Cuba anunciou em novembro que não iria mais continuar no programa. Como justificativa, a nota citou que o presidente eleito Jair Bolsonaro teria feito referências diretas, depreciativas e ameaçadoras à presença dos médicos cubanos. Ainda segundo a nota, em tradução livre, abre aspas, as modificações anunciadas impõem condições inaceitáveis e violam as garantias acordadas desde o início do acordo, fecha aspas. A tutora do Mais Médicos conta que a UFO é uma unidade de supervisão do programa que acompanhava mensalmente o trabalho dos médicos de Cuba. O delegado responsável pelo Conselho Regional de Medicina em Uberlândia acredita que a saída dos médicos cubanos traz à tona uma discussão mais ampla do que ocupar as vagas abertas. Nós tínhamos aí durante muitos anos, o governo federal, estadual e municipal não definiu uma política clara de carreira para o médico. Eu tinha médicos ganhando vários valores em várias situações diferentes, e naquelas cidades longínquas a gente tinha até alguns absurdos de pagamento de 30, 40, 50 mil médicos, R$1.000 para um médico no interior, sem uma definição clara de uma política de carreira. Então agora, é aquilo que eu falei, o Mais Médico trará uma discussão mais ampla, inclusive com relação à carreira de Estado do médico. Vai ter que se discutir, porque eu tinha um médico no posto de saúde, na UPA, na UBS, com um valor aí de 2, 3, 4 mil reais 20 horas, e agora eu tenho um valor de mais de 10 mil reais sendo pagos para esses médicos que vão migrar para o sistema Mais Médicos. Ainda segundo ele, os conselhos regionais e federal de medicina não tiveram acesso a informações sobre os médicos que vieram de Cuba. Todas as informações do Mais Médico com relação se eram formados como médicos ou não, onde que eles moravam, onde que eles atuavam, isso não existia. No Conselho de Minas, nos últimos 5 anos, eu enquanto corregedor, nós tivemos várias ações solicitando ao Ministério Público essas informações. Nós temos aí mais de 50 ocorrências do Conselho Regional de Medicina nesse período de 5 anos aí, na qual a gente está na corregedoria do Conselho, onde a gente pediu informações para o Ministério Público e as respostas não vieram. Na opinião da tutora do programa, a formação dos médicos de Cuba é apropriada. Eu acho que essa questão dos médicos cubanos ela tem que ser esclarecida. Nós temos claro, e a gente que acompanha o programa, tanto pela Organização Pan-Americana de Saúde, como no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, a gente tem claro que essa parceria com Cuba era uma coisa transitória.
Aliás, Cuba faz parceria com vários países do mundo e foi uma parceria. Eles, inclusive, vêm com uma missão. Isso é uma missão. Cuba forma os melhores médicos do mundo em atenção básica. São médicos com graduação de 6 anos, exatamente como nós, mas com um currículo ou com um projeto pedagógico muito voltado para a atenção básica, respeitando a lógica de que 80% do que as pessoas adoecem podem ser resolvidos na atenção básica. Outro ponto do programa é investir na formação de novos médicos no Brasil. Aqui no curso de medicina da UFO, por exemplo, houve aumento de vagas. Em 2013, o curso ofertava 40 vagas por semestre. Agora, em 2018, são 60. Sem nenhuma dúvida, isso vai impactar o número de médicos da região. Resta saber se nós teremos a disponibilidade e a formação específica para esses médicos irem para cidades do interior ou para cidades com menor condição de oferta, por exemplo, tanto de especialidades como um atendimento diferenciado na área da atenção básica. A Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que já contratou 6 novos médicos que fizeram inscrição para o programa Mais Médicos. Os profissionais realizaram a capacitação e devem começar a trabalhar até o dia 10 de dezembro, conforme prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Com relação à fala do delegado sobre as solicitações do Conselho Regional de Medicina, entramos em contato com a assessoria do Ministério Público Federal, que informou em nota que inicialmente é feita uma triagem em que os fatos relatados são separados de acordo com a natureza civil ou criminal. Depois, as solicitações são encaminhadas para os respectivos setores e é feita autuação em um instrumento denominado de procedimento administrativo. Para falar mais, então, sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Nilton Pereira, que é professor da Faculdade de Medicina da UF e sanitarista. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite. E também aqui ao meu lado está o Dr. João Lucas O'Connell, professor também da Faculdade de Medicina da UFO e cardiologista. Boa noite. Boa noite. Vamos então falar sobre essa questão. Professor Nilton, por que divide tantas opiniões esse assunto, o programa Mais Médicos? Como que está hoje essa polêmica? Então, acho que a matéria traz um conjunto de informações bastante importantes para entender que o programa não é só o provimento emergencial, que é o maior dos problemas, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem uma correlação de médicos por habitante abaixo do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Nós temos menos de 2 médicos por 1.000 habitantes, enquanto o Reino Unido, o Canadá, a Europa como um todo, os Estados Unidos têm muito mais do que isso, tem em torno de 4, 5, às vezes até 8 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, no Brasil, falta médico, faltava muito mais médicos em 2013. Então, numa política pública do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação para ampliar a formação da graduação de medicina e da pós-graduação, né, em residência médica de medicina de família, ao mesmo tempo trazer um conjunto aí de 14.000 médicos que faltavam nas equipes de saúde da família. Então, há 5 anos atrás, nós tínhamos 14.500 equipes completas na atenção básica sem médicos. Ou seja, mais de 50 milhões de pessoas estavam desassistidas. Por isso, a emergência de se trazer médicos de Cuba e de outros países do mundo para suprir a necessidade que os brasileiros não davam conta naquele momento. E naquele momento, então, foi bem explicado como que estava. E hoje, doutor, você acha, com a saída agora dos médicos cubanos, como que fica essa demanda? Pode vir a faltar médicos, dependendo da localidade do país? Como que fica essa questão da saúde? Gislaine, foi um bom assunto, trazer o assunto para debate, né? Porque a gente precisa deixar claro que os médicos brasileiros não são contra o programa Mais Médicos, né? O que estava sendo questionado ao longo dos últimos anos, né, era a real necessidade de contarmos com uma mão de obra estrangeira que não tinha passado por nenhum teste para a gente saber se eles estavam aptos a exercer a função deles dentro do território nacional, mas nós concordamos que eles tiveram seu papel no passado, num ponto onde realmente não tínhamos médicos para suprir toda a demanda em todo o território nacional.
Hoje, nos últimos anos, foram criadas inúmeras vagas para cursos de medicina. Então, hoje, no Brasil, nós já somos mais de 450 mil médicos. A cada ano, têm sido formados 30 mil médicos no país. Com as novas vagas que foram criadas, são mais de 30 mil médicos que serão formados e que foram formados nos últimos anos, pelo menos 20 mil por ano. Então, só de 2013 para cá, nós tivemos mais de 100 mil médicos diplomados. Então, nós não vemos mais sentido em termos essa necessidade de contarmos com mão de obra estrangeira. Os médicos que foram bem formados no Brasil têm condição de assumir esses postos de trabalho. Falando então a partir desse ponto de postos de trabalho, na sua opinião, professor, não seria apenas então colocar mais médicos no mercado? Talvez o problema seria mais profundo, é uma questão de problema de estrutura na saúde brasileira, deve ser melhor organizada? Com certeza. A atenção básica no Brasil é um principal componente para organizar o sistema de saúde, como a maior parte dos países do mundo se organiza. Porém, no Brasil ainda não temos uma cobertura adequada. Enquanto preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelos vários países do mundo é de 80% a 90% de cobertura populacional na atenção primária, no Brasil nós não temos ainda 65%. Ou seja, não adianta só trazer mais médicos. O Mais Médicos veio com uma política de ampliação da estratégia de saúde da família para um contingente maior. Até 2013 nós tínhamos menos de 60% de cobertura. Hoje nós já estamos em quase 70%. Mas ainda falta médicos e falta estrutura para mais de 80% da população brasileira. E não é só a formação do profissional médico. Nós temos que, inclusive, ampliar uma formação multiprofissional. Nós não temos adequadamente profissionais, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistentes sociais em todos os locais do Brasil. O programa traz um problema temporário do suprimento emergencial, porque pessoas estavam morrendo por falta de assistência. Nós atingimos um resultado parcial, que foi uma ampliação da formação de médicos no Brasil. Inclusive a Universidade Federal participou do programa e participa na ampliação, mas ainda temos que aumentar o financiamento do Sistema Único de Saúde, temos que melhorar a gestão do Sistema Único de Saúde e temos que ter uma formação voltada para as necessidades da população e não para o mercado profissional apenas. E doutor João Lucas, agora eu quero saber seu posicionamento sobre essa questão também. Então, a estratégia adotada pelos últimos governos brasileiros, o Mais Médicos não era só, então, prover naquele momento os médicos nesses postos de trabalho onde eles eram necessários, mas também foi uma estratégia de criação de novas vagas, novos cursos de medicina, para que, como o professor Newton colocou, se hoje nós não temos médicos, para que a gente forme médicos capacitados para irem e trabalhar onde a população precisa e trabalhar com prevenção, como a professora Leila tão bem colocou, O quanto que é importante investir em medidas preventivas para evitar que os pacientes cheguem ao hospital e que necessitem um gasto maior a nível de assistência terciária. Então é isso que é o objetivo. Agora questiona-se muito essa criação de vagas de trabalho. Pense comigo, presidente, se em 200 anos de escolas de medicina no Brasil, até há 20 anos nós éramos 100 escolas de medicina e nos últimos 20 anos foram criadas mais de 200 escolas de medicina, sendo que a maioria delas escolas privadas. Mesmo com o incentivo do Mais Médicos, foram criadas mais de 100 faculdades de medicina, mas a grande maioria delas privadas. E será que o indivíduo que está pagando um curso que custa 7, 8 mil reais de mensalidade por mês, quando ele terminar, ele vai ter interesse realmente de enfrentar os postos de trabalho onde eles realmente são necessários? Então, como o professor Newton colocou, é preciso haver uma discussão muito mais ampla. Não é só abrir novas vagas, é abrir novas vagas, mas também proporcionar às pessoas que elas tenham formação em saúde coletiva, em medicina preventiva, porque infelizmente hoje a maioria dos colegas que formam, eles querem ficar ligados a grandes centros e querem se especializar
dentro da medicina. Então é preciso uma discussão e abertura de novas vagas de residência médica nessas áreas mais básicas, para que a gente possa levar a medicina para onde ela realmente é necessária. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Na nossa região, são 122 médicos do programa em 35 cidades. Entre eles, 44 cubanos que deixaram de trabalhar. Em Uberlândia, 18 médicos, 6 deles cubanos. No novo edital lançado pelo governo federal, as 44 vagas foram homologadas e você vai saber mais sobre este assunto depois do intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta e é hora de saber como fica a previsão do tempo para amanhã. A quarta-feira em Uberlândia deve ser quente e seca, com máxima de 31 graus e mínima de 20. A chance de chover é de apenas 5%. Em Patos de Minas, a previsão é a mesma, máxima de 31, mínima de 20 graus e não deve chover. E o pessoal de Monte Carmelo também não vai passar frio. Máxima de 31 e mínima de 21 graus, tempo seco. Em Ituiutaba já dá para ligar o ventilador. 5% de chance de chover. A mínima será de 20 e a máxima de 34 graus. E em Prata, as temperaturas também são altas, com máxima de 32 e mínima de 20 graus. Não deve chover. Hoje é terça-feira, dia de conferir as vagas do nosso quadro Mercado de Trabalho. "70 vagas para técnico de fibra ótica. É necessário experiência de 6 meses na área, carteira de habilitação B e ensino fundamental completo. Curso de elétrica ou eletrônica é um diferencial. Salário a combinar. Oportunidade para cozinheiro industrial. É preciso ter experiência de 6 meses. O salário é de R$ 1.230. 30 vagas para vendedor pracista. A remuneração é de R$ 1.050. As exigências são ensino fundamental completo e experiência na área. Vaga para supervisor de vendas comercial. Salário de R$ 1.600. A empresa exige experiência de 6 meses e ensino médio completo. Oportunidade para coordenador de vendas. É preciso que os interessados tenham experiência de 6 meses na área e ensino superior completo, em administração ou áreas similares. A remuneração é de R$ 2.800. 30 vagas para motorista carreteiro. É necessário experiência de 6 meses, ensino fundamental e carteira de habilitação categoria E. O salário é de R$ 1.600, mais comissão. Se você se interessou por uma dessas vagas, é só procurar o Cine. O Cine fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. E a nossa equipe foi saber a opinião de alguns estudantes de medicina da UFO sobre o exame Revalida. Olha só. A prova Revalida é um tema polêmico, assim, né? Pelos vários critérios que geram em torno dele, a respeito das pessoas que são contra e a favor. Eu sou a favor do Revalida, mas eu acho que tem que ser um processo justo, né? Os médicos formados no exterior devem sim passar por um processo avaliativo, claro, porque eu tenho que saber como que está essa mão de obra para atender a minha população, mas essa prova ela tem que ser justa, tem que ser criteriosa, mas não pode prejudicar quem faça essa prova. Então, assim, não deva cobrar aprofundadamente algum tema ou criar algum meio que essas pessoas não passem na prova, e também não deve ser algo fácil e que não selecione os candidatos. Então, eu acho que tem que ter mudança, sim. Eu acho que, na verdade, eu não sou a favor dessa metodologia de avaliação. Você remeter todo um estudo a uma prova, eu acho bem injusto, na verdade, e isso ampliando a visão para o próprio vestibular. E eu acho que é uma prova que está aí cada vez mais mostrando os déficits, né, do Brasil no mundo lá fora, porque são estudantes brasileiros, na maioria das vezes, que vão fazer essa faculdade lá fora e que teriam que ter essa oportunidade aqui dentro também. A prova Revalida é positiva, mas ela é usada às vezes como uma desculpa
do governo para tirar a isenção, se isentar de manter a qualidade nas escolas de medicina. Então, às vezes, o revalida é usado como uma desculpa para não se fiscalizar a abertura de novas escolas, não se fiscalizar como as escolas estão funcionando, se tem professores, corpo docente adequado, se tem um ensino adequado. Então, transferir a culpa para o aluno. Eu acho que é importante ter, porque além de nós termos um controle dos profissionais que estão atuando aqui no país, tem também a condição do controle de mercado, que querendo ou não é importante, porque nós já temos um número bem grande de escolas médicas e os profissionais vindo de fora e atuando aqui no Brasil, querendo ou não, tira mercado da gente. Você acha que é uma prova difícil, que tem que ser repensada, feita de uma estrutura diferente? Qual que é a sua opinião? Então, nós não temos um contato tão grande com ela, mas o que nós sabemos é que é uma prova realmente difícil, mas por essas condições que eu falei anteriormente. Eu acho que tem que ser dessa maneira mesmo. Então, ao falarmos sobre o programa Mais Médicos, surge essa outra polêmica, né, professor Newton, que é o exame revalida. Vamos explicar para quem nos assiste melhor o que é esse exame e por que ele foi pensado para a classe médica. Sim, o exame, a gente pode discuti-lo em 3 pontos de vista. O atual exame do revalida são médicos formados no exterior, sejam brasileiros ou estrangeiros, que queiram exercer a profissão médica no Brasil. Então, eles passam por uma prova teórica e prática para certificarem-se com relação à sua profissão. Esse é o atual sistema, que ele é muito criticado. Por quê? Porque é um sistema que aprova uma quantidade muito baixa de pessoas. Ele é criticado por várias corporações médicas do mundo inteiro por não atenderem às necessidades da população brasileira. O que é cobrado nesta prova não faz muito sentido com a necessidade que o médico tem de conhecimento. Por isso que é uma polêmica. Entretanto, existem duas outras formas de se aplicar o revalida que os estudantes colocam e que a corporação médica, algumas entidades de classe também defendem, que é semelhante ao que a OAB faz com os seus advogados, né, com as pessoas formadas em direito, que seria um exame de ordem. Também aos moldes do revalida, algumas entidades médicas defendem que todos os estudantes que se formam em medicina do Brasil, instituições públicas ou privadas, façam um exame de qualificação. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, por exemplo, aplica esse exame ainda de forma experimental, porque não é lei, e lá ele comprovou, no estado de São Paulo, que os médicos formados, 75% deles não foram aprovados. Então, essa é uma polêmica que preocupa muito os estudantes, com razão. O Ministério da Educação trouxe outra proposta. Ao longo dos últimos 3 anos, o Ministério trouxe uma proposta de uma avaliação seriada ao longo de todos os 6 anos de graduação. É uma proposta que não é pontual, é uma avaliação que é ao longo do curso para certificar o estudante de medicina que se forme no Brasil. Então, são pontos que a gente precisa refletir para cada objetivo. Uma questão é certificar estrangeiros. Outra questão é certificar os nossos estudantes formados no Brasil. E o que você pensa sobre isso, doutor? Primeiro, em relação aos médicos estrangeiros que vêm trabalhar aqui, eu acho que não faz nenhum sentido nós não cobrarmos que eles passem por algum tipo de avaliação. O que pode ser discutido realmente é a avaliação em si. Para você ter uma ideia, no último instrumento que foi colocado, a taxa de aprovação foi excessivamente baixa. Menos de 2% dos médicos que prestaram a prova foram aprovados. Então, será que o instrumento está adequado, né? Então, esse pode ser questionado. Agora, que eles precisam passar por algum processo de avaliação, eu não tenho dúvida. E agora, as últimas administrações, os últimos governos, liberando indiscriminadamente as escolas médicas, né, criando mais de 200 escolas de medicina em 20 anos, agora nós criamos um problema para nós mesmos. Agora, nós temos que duvidar da formação do nosso aluno. Né? Será que esses 30 mil médicos que estão sendo formados agora por ano no Brasil, será que todos eles foram bem capacitados para exercer uma medicina de uma qualidade no mínimo média?
Então, a partir dessa criação inadvertida de inúmeras escolas médicas, a maioria delas particulares, em municípios muito pequenos, sem estrutura para pelo menos um corpo docente que mora naquela localidade e pode contribuir com a universidade que foi formada, né, com a escola que foi formada. Então, a partir desse momento, eu acho que nós também vamos ter que pensar em criar um instrumento para avaliar o próprio aluno que está sendo formado na Faculdade de Medicina dentro do Brasil. Certo. Para a gente encerrar, então, na sua opinião, qual a perspectiva desse programa para este próximo ano? O que talvez dá para se esperar? Olha, o programa Mais Médicos ele é importante, ele precisa continuar, mas nós temos médicos suficientes no Brasil para atender a demanda. Uma prova disso foi a inscrição. Em uma semana, nós tivemos mais do que 3 vezes o número necessário de vaga. É claro que talvez a gente tenha dificuldade ainda em uma ou outra localidade. Nós vamos precisar pensar em incentivos para as pessoas procurarem ir para todas as localidades onde eles são necessários. Em relação às escolas médicas, nós precisamos realmente limitar a criação de novas escolas e criar um instrumento que possa acompanhar a formação dos alunos nas universidades ao longo dos anos. Certo. Professor Newton? Isso. Assim, a opinião dos sanitaristas, do movimento sanitário e das entidades nacionais nesse momento é muito preocupante. Por quê? Porque foi criado um problema real neste momento. O atual governo e o governo eleito criaram um problema de desassistência de mais de 20 milhões de pessoas. Então, um conjunto de 8.500 médicos saindo, e nós teremos aí, na experiência de todos os últimos editais do Mais Médicos, em média 3 a 6 meses para a gente conseguir suprir toda essa necessidade, se conseguirmos. Até o momento, vários médicos não escolheram 150 localidades, em mais de 200 municípios estão desassistidos. Então, a perspectiva é que criamos um problema para os próximos 6 meses para a população, mas temos que avançar com médicos brasileiros ou médicos estrangeiros, como os cubanos, que nos ajudaram muito nos últimos 6 anos. Ok, então encerramos o jornal com essa reflexão. Professor Newton, muito obrigada pelas informações. Professor Cono, muito obrigada também. Eu que agradeço o convite. E antes então de nós encerrarmos o Jornal da UFO, uma última informação. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen Júnior, foi eleito presidente do Fórum de Dirigentes das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais. 19 instituições compõe o fórum. O grupo discute questões relacionadas a emendas de bancadas com o objetivo de conseguir mais recursos para pesquisa, ensino e extensão. O reitor da universidade também é membro da Academia Nacional de Engenharia e membro da Academia Brasileira de Ciências. Mais informações você confere no site comunica.ufo.br. O Jornal da UFO, então, termina por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.